Olá, meu nome é Damares Souza, sou estudante de tecnologia e pesquisadora estudantil autodidata. A referência acadêmica desse vídeo foi retirada dos cursos, pesquisas e conteúdos gratuitos oferecidos por diversas universidades através do site Coursera. Relato do RH. Uma professora do 7º ano foi demitida esta semana, após passar 12 anos lecionando e ensinando crianças do 5º ao 9º ano na mesma escola em que trabalhou por longos 15 anos. Ela estava tendo dificuldades com um aluno do 6º ano, que incentivava outras crianças a agirem de forma agressiva umas com as outras e fazia uma exaltação escancarada a movimentos voltados a massacres, supremacia branca e todo tipo de violência. Com um diagnóstico de transtorno bipolar obsessivo, o garoto estava protegido de qualquer punição mais severa e, infelizmente, ele sabia disso. O garoto não sabia diferenciar a vida real da fantasia e dos filmes de terror. Em relato à direção, a professora relatou que o aluno falou da morte recente de uma criança que foi torturada e morta pelo padrasto, narrando com prazer, excitação e sórdida inteligência sobre como seria a experiência e sensação de assassinar alguém. Narrando de forma nítida, a sensação de não se importar com a dor que a criança deveria ter sentido, ao ponto de deixar uma sensação paranormal de luxúria e loucura no lugar. A professora observou que o garoto conseguia prender a atenção das outras crianças, que o observavam umas com medo, outras com genuíno interesse e outras com admiração, mas entre elas não havia uma que se atrevesse a debatê-lo ou interromper o seu discurso. Ele adorava a atenção. A professora, junto com o conselho educacional, tentou de tudo: ignorar, dar atenção a outros alunos, colocar dinâmicas de grupo, assuntos educativos e acompanhamento psicológico. Mas o menino ficava doente e a culpa caía para as táticas de exclusão utilizadas pelos gestores da escola. E depois de algum tempo, qualquer notícia virava palco para todo o ciclo destrutivo e construtivo novamente. Mas quando o assunto era importante socialmente, o menino parecia entrar em transe, simplesmente não prestava atenção ou arrumava brigas e discussões argumentativas com a professora em questão. Então, a professora começou a criar o seu próprio método, que basicamente envolvia notícias tristes e o método de inventar histórias. As crianças teriam que pegar o jornal do dia, escolher uma notícia e ir substituindo as pessoas por personagens. Exemplo. Nessa tarde, um policial salva criança de incêndio em prédio de 13 andares no centro da cidade. Nessa tarde, o Homem-Aranha salva criança de incêndio de 13 andares no centro da nossa cidade. Há relatos de que os fãs e repórteres já foram todos para lá, para tentar entrevistar e tirar fotos com o herói que está em nossa cidade. Claro que a ideia era boa, mas, obviamente, iriam usar as informações diversas. No fim das aulas, a professora guardava as tarefas dos alunos e separava 2 exemplares, um de notícias simples, boas como as do exemplo, e outra de notícias tristes como homicídios e estupros. Durante um mês, ela percebeu que a quantidade de notícias ruins, transformadas em contos e tirinhas de terror, era bem maior que as de relatos com super-heróis. A partir daqui, a história poderia ter sido diferente. A professora poderia ter ido por diversos caminhos diferentes dentro do mundo acadêmico, mas acredito que o desgaste psicológico e a frustração contaram bastante para o desfecho dessa história. Após separar as histórias, ela, junto com a classe, elegeu as melhores histórias e fez as crianças se juntarem e fazerem uma história só, com as trilhas vencedoras. Ao final da aula, tínhamos uma história de terror real, com personagens trocados. Então, uma semana depois, a professora levou a mãe da vítima, que era o personagem principal da história, ao qual foi estuprada e morta por um vizinho, achada alguns dias depois enterrada no quintal do vizinho ao qual conhecia desde a época de infância. Ele, por sua vez, foi preso e transferido para uma ala psiquiátrica, que na história criada pela classe, o vilão ficou curtindo o barato dos remédios e tendo relações sexuais com todas as enfermeiras, uma alusão ao conto do Coringa. A história, a qual foram atribuídas até imagens tiradas de quadrinhos e colocadas em um clipe como um mini-filme, foi uma apresentação muito bem feita para o nível de uma classe considerada mediana em engajamento. Mas a história era real e, às vezes, histórias reais nem sempre têm o contexto que precisamos ou queremos. A mãe estava depressiva e pensava em suicídio.
Era uma mãe jovem e muito bonita, que havia criado sua filha sozinha. A menina era extrovertida e muito bonita, porém muito jovem, e a história estava repleta de detalhes sórdidos, envolvendo as duas famílias. O que era para ser uma lição inesquecível se tornou algo estranho. A mãe da vítima de fato estava sofrendo pela perda da filha, mas não era psicóloga ou palestrante, não estava preparada para perguntas sórdidas ou para piadas cruéis, e mesmo que estivesse, não sabemos o quão profundo é a ferida do outro. A reunião foi um desastre. Os comentários sarcásticos e a percepção sexual do assunto ultrapassavam os níveis de tolerância até do que os pais conseguem conversar com os filhos. Os sorrisos, que acabavam sendo contagiados devido a cada comentário que o aluno em questão começava a fazer após as declarações da mãe, conseguiam ser de alguma forma uma piada. A mãe e a professora tentou reverter a situação, com um discurso verdadeiro e emocionado, mas o nível de maturidade e questões ali abordados pediam mais responsabilidade e profissionalismo. Ela, como professora ciente dos esforços, deveria ter agido com mais tato, acompanhamento especializado e toda a organização e dinamismo que a situação pedia. Essa história tem partes fictícias, faz parte de estudos referentes ao comportamento humano em suas diversas vertentes, e tem como incentivo fazer os gestores e educadores pensar em outras formas de abordar assuntos sensíveis e importantes de forma criativa, preventiva e profissional, levando em considerações pontos psicológicos, táticas de abordagem e possíveis reações.